Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SINDIC-CT. O DIES é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai falar sobre uma página triste da nossa história, uma longa noite de 21 anos. Nós vamos falar sobre o golpe, sobre a ditadura militar que foi implementada em 1964. Nós vamos falar com um foco nos trabalhadores, no movimento sindical, nos sindicatos. E quem vai ajudar a gente nessa tarefa hoje é a secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandira Uehara. Jandira, obrigada mais uma vez por aceitar o convite desse giro sindical. Muito bem-vinda. Boa noite, Renata. Eu é que agradeço o convite de retornar no Giro Sindical e cumprimento a todas as pessoas que nos assistem nessa noite. Jandira, apesar de 60 anos do golpe, a gente vê um reposicionamento constante desse tema e a tentativa de um novo golpe no último dia 8 de janeiro de 2023 não deixa dúvidas quanto a isso. O governo Jair Bolsonaro e antes dele, antes mesmo de Jair Bolsonaro, alguns grupos conservadores no Brasil criaram uma realidade paralela e tentam arrebatar uma parcela da sociedade, uma parcela cada vez maior da sociedade, para uma narrativa de que esse período foi um período bom, de que esse período foi um período em que havia mais emprego, em que as pessoas viviam melhor. O que que você acha que está acontecendo, Jandira, em relação à nossa compreensão de história que leva grupos cada vez, pelo menos, a gente tem uma sensação de que eles crescem a acreditarem nessa narrativa? Diferente de outros países que passaram por golpes militares, por golpes de Estado, por regimes autoritários, no Brasil não aconteceu um processo de memória, verdade e justiça, ou seja, um processo de responsabilização, de punição pelos crimes cometidos pelos militares nesse período ditatorial. Nós estamos falando de tortura, de sequestros, de desaparecimentos, de assassinatos, de intervenções e destruição de entidades da classe trabalhadora e de dirigentes da classe trabalhadora, né? Do extermínio de dirigentes da classe trabalhadora. Os militares, eles deram um golpe contra um governo democrático, e um governo que se propunha a avançar nas chamadas reformas de base, né? Então, a reforma agrária, reforma educacional, ou seja, reformas que visavam a ampliação dos direitos dos trabalhadores. Além de que, esse governo democrático de João Goulart, ele tinha um forte componente de defesa da soberania nacional. Isso fez com que os Estados Unidos entrassem totalmente, né, na preparação, na execução desse golpe, no apoio aos governos militares, porque essa era uma condição de manter o Brasil dependente, submetido ao capital internacional, né? E, bom, eles se mantiveram 21 anos no poder, né? E tutelaram, depois disso, a transição democrática, garantiram os seus privilégios, né, que permanecessem, né, no período posterior da nova República, e inclusive na própria Constituição de 88. Obviamente que tudo isso dificulta uma compreensão histórica, política, né, do que foi a ditadura militar. Para o movimento sindical, em específico, quais foram os impactos do golpe e desse período de 21 anos que se seguiu ao golpe? Esse período que antecede o golpe militar de 64 é muito importante, porque foi um período de lutas intensas, de lutas de organização da classe trabalhadora muito forte, através principalmente de três grandes organizações, né? Um que era a CGT, não era central, era o Comando Geral dos Trabalhadores, as ligas camponesas e a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, né, na Agricultura, dos rurais, né? E que exigiam, com forte mobilização, reforma política, reforma sindical, reforma educacional, fiscal, reforma agrária. O governo João Goulart é um governo que traz para si essas pautas e tem uma disputa política colocada, né? E principalmente no março de 64, teve um comício, por exemplo, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 150 mil pessoas a favor das reformas de base. Veio o golpe,
né? E o Comando Geral, né, dos Trabalhadores, a CGT, a CONTAG, as ligas camponesas, foram perseguidas, as sedes dos sindicatos invadidos, os dirigentes presos, caçados, torturados, muitos desaparecidos, assassinados, né? Essa parte da violência direta. Mas os militares foram além. Para impedir qualquer possibilidade de reação dos trabalhadores, eles impuseram toda uma legislação, né? O AI-5, a Lei de Segurança Nacional, o fim da estabilidade no emprego. O FGTS surge nessa época, né? Com o fim da estabilidade do emprego, lei de imprensa. Quer dizer, houve todo um cerceamento, uma limitação das liberdades democráticas, que era justamente para, em consonância com os interesses do capital internacional, do grande capital, dos latifundiários, tá certo? Fazer com que toda a produção de riqueza daquele período, né, ficassem cada vez mais concentradas nas mãos de poucos, né? E aí veio arroz salarial, desemprego, êxodo rural, uma maior concentração da renda e da propriedade, da riqueza, misérias nas grandes cidades, o salário mínimo cai brutalmente, né? Tem um processo de intensificação de jornada de trabalho. O Brasil recebeu, nesse período, o triste título da superexploração, que foi assim, o campeão mundial de acidentes de trabalho, em 1976, né? Então, veja, teve toda uma ofensiva contra as organizações da classe trabalhadora, né? Não só para acabar com as lideranças, mas também para impedir a organização sindical, impedir a liberdade sindical e, consequentemente, uma reação coletiva e organizada dos trabalhadores, né? Os sindicatos combativos sofreram intervenção, ou seja, as direções eleitas pelos trabalhadores, elas foram alijadas, né? Isso aconteceu, inclusive, nos sindicatos metalúrgicos do ABC, né? Com toda aquela direção do presidente Lula. A sindicalização, a participação em assembleia, oposições sindicais aos pelegos, tudo isso, na prática, era proibido. E isso dificultou e inviabilizou acordos, negociação, isso não existia, existia a força da violência. E assim, nas fábricas, né, se instaurou, porque veja, foi um período também de intensificação do processo de industrialização, né? Num modelo concentrado, forçado, especialmente nas multinacionais, que havia uma aliança, né, entre os setores empresariais com os militares, e havia agentes de repressão infiltrado entre os operários, tá certo? Para reprimir, para dedurar, para justamente que os órgãos de repressão pudessem perseguir e tirar, né, esses militantes combativos, né, de qualquer influência, né? E veja, chegou ao ponto de chefes do RH, por exemplo, na Volkswagen, mas não só, tá, serem gente vinda das Forças Armadas, coronéis reformados, que foram cuidar pessoalmente do RH das empresas, né? Ali eles faziam as listas de quem deveria ser demitido, de quem deveria ser preso. A gente vai fazer um intervalinho, o Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Jandira Uehara, ela que é da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT. Jandira, hoje a gente conhece mais sobre a participação das empresas e sua relação com o regime no combate aos elementos combativos da classe trabalhadora. O que é que deve ser feito em relação a essas empresas, se é alguma coisa a ser feito, e evidentemente, as pessoas que sofreram por parte e suas famílias. A própria Comissão Nacional da Verdade, né, tinha um grupo de trabalho específico sobre os trabalhadores, sobre a repressão e a perseguição aos trabalhadores, e ali já se levantou uma série de questões, inclusive muito claramente colocado, né, que nas indústrias se instalou um novo regime fabril, né, de trabalho totalmente autoritário e vinculado, quer dizer, a essa ideologia do período militar.
A CUT e as centrais sindicais fizemos uma denúncia em 2016 sobre as violações de direitos humanos na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, onde havia um vasto material, tá sendo um vasto material comprovando as violações que aconteceram nesse período. Esse processo, ele foi uma denúncia ao Ministério Público, resultou no reconhecimento desses crimes e numa indenização aos trabalhadores perseguidos à época. A Volkswagen reconheceu isso, isso foi durante o governo do Bolsonaro, então teve um significado político muito importante. E embora vamos dizer, o acordo não fosse perfeito, ele tivesse alguns problemas, mas o fato dele ter sido feito esse reconhecimento durante o governo, né, neofascista do Bolsonaro tinha um significado político muito importante. Bom, mas esse processo também resultou em que 2 milhões de reais foram destinados a novas pesquisas sobre outras empresas que violaram a ditadura. Isso ficou pronto recentemente, o ano passado, o relatório da Unifesp, foi a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que realizou essas pesquisas, e isso resultou que 14 empresas estão sendo investigadas pela colaboração com a ditadura. Né? Para você ter uma ideia, de estatais ou ex-estatais, algumas foram privatizadas, nós temos o Porto de Santos, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né? A Petrobras, a Embraer e a Itaipu Binacional. Entre as empresas privadas que estão nesse rol das que estão sendo investigadas, tem a Josapar. O que é a Josapar? É o conhecido arroz Tio João. A Folha de São Paulo, a Olha, Paranapanema, a Cobrasma, a Fiat, a Mannesmann, a Volkswagen de novo por trabalho escravo na fazenda do Rio Cristalino, no Pará. Aracruz, Belgo Mineira. Bom, então nós estamos agora, em relação a essas empresas que colaboraram, nesse processo de investigação, tá certo? Buscando a memória, a verdade e a reparação às pessoas e às organizações que foram atingidas. Portanto, há muito o que fazer, né? Muito o que fazer. Uma outra coisa muito importante, que é a questão do que a gente chama de reparação coletiva ou da anistia coletiva, que não necessariamente gera reparação econômica, mas que ela significa o pedido de perdão do Estado brasileiro pelas violações cometidas às organizações sindicais, às organizações dos movimentos populares. Então, uma das coisas que nós da CUT estamos fazendo, fizemos um seminário agora, dia 26, é justamente a gente levantar, tá certo? Todos os nossos sindicatos que sofreram violações para que a gente entre junto à comissão de anistia com os pedidos de reparação e de anistia coletiva. sobre a Comissão Nacional da Verdade, sobre a que foi instaurada e já teve os trabalhos extintos. É necessário continuar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade para apurar esses crimes contra a classe trabalhadora? É essencial que a Comissão Nacional da Verdade seja de alguma maneira retomada. Isso, inclusive, está nas recomendações, né? Uma primeira recomendação colocada é justamente que se crie, tá certo? Um organismo permanente de investigação. Nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade, tem pelo menos 3 conjuntos de medidas. Medidas institucionais, medidas constitucionais e legais, ou seja, mudanças constitucionais que têm que ser feitas, e as medidas de segmento das ações e recomendações. Então, vamos colocar isso no tempo, vamos lembrar o seguinte: foi em 2015 que foi apresentado o relatório da Comissão Nacional da Verdade, certo? 2016 teve o golpe. E de lá até 2022, só sofremos retrocessos, inclusive quer dizer, na própria comissão de anistia, né? Quanto mais numa comissão da verdade. Portanto, as recomendações não foram sequer debatidas ou colocadas em prática. Né? Nós tivemos aí um período, né, de 7 anos em que houve um retrocesso tremendo e nada foi feito. Portanto, é muito necessária, na nossa opinião, a retomada da Comissão Nacional da Verdade
e principalmente para a investigação de novos casos, né, de novas das situações vividas, mas para que as recomendações sejam colocadas em prática, né? Isso é fundamental para nós da classe trabalhadora, porque sem liberdade democrática nós não conseguimos avançar nos nossos direitos. A classe trabalhadora só avança nos períodos em que tem liberdade democrática. E a própria CUT criou uma Comissão Nacional da Verdade da CUT, interna, para que a gente pudesse investigar, né, a situação nos sindicatos cutistas. E em 2015, também apresentamos um relatório. Quem quiser conhecer, está lá no site, no CEDOC, no Centro de Documentação, tem lá o nosso relatório. Ora, também ficou parado. Tá certo? Que depois veio o golpe, aí o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. E, de novo, é bom que se diga, os militares, né, envolvidos, os empresários envolvidos, a mídia corporativa envolvida, não é isso? Todo, né, de novo, um golpe com outro formato, mas com os mesmos protagonistas, né? E é nosso dever, sindicatos, CUT, tá certo? Colocar os nossos esforços para colocar esse debate na ordem do dia, porque ele é um debate do presente, ele não é um debate do passado, tá certo? Não é a gente querer, como foi, né? Infelizmente, o presidente Lula acabou usando esse termo, né? Remoer, nós não queremos remoer nada. Nós queremos a não repetição dessa situação. E o 8 de janeiro mostrou, né, que eles estão dispostos, né, os militares, né, a repetir, né, um regime ditatorial, um golpe no nosso país. Qual foi o papel, Jandira, do sindicalismo para a democratização do país? Em primeiro lugar, é correto a gente dizer, não só porque a gente está no meio sindical, que teve um papel, e se teve, qual teria sido esse? Olha, na minha opinião, teve um papel fundamental. Isso tem a ver com os processos de resistência que houve nesse período, né? A herança, o legado das lutas, daqueles que lutaram, das organizações que lutaram contra a ditadura militar. Segundo, uma questão socioeconômica, né? Veja, a ditadura militar, quer dizer, houve um processo de industrialização forçada, houve um processo muito grande do crescimento das cidades, né, da saída, né, da mudança, né, do campo para a cidade. E esse processo ele vai criar uma nova classe trabalhadora, né? Por que isso aconteceu no ABC Paulista? Tem uma explicação, né? Era o centro dinâmico do capital. Tinha uma efervescência enorme de uma maioria de trabalhadores que vieram do Nordeste e, portanto, traziam, né, toda uma história de luta, toda uma história, né, dessa vinda forçada, né, pelas condições econômicas, né, para o Sudeste, e foram trabalhar, quer dizer, nas grandes fábricas, no centro dinâmico do capital. O que pode dar isso? Isso vai dar um baita movimento organizado, né? Quer dizer, naquelas greves enormes, né? Tudo isso junto e misturado vai criar. E era o quê? O que a ditadura militar fez? Né? Entregou o país, criou uma enorme dívida externa. A corrupção, estudar a corrupção desse período é outro fator fundamental, tá certo? Uma corrupção que corria solta, a economia, quer dizer, totalmente em frangalhos, carestia, impossível, né, de continuar. Aquela história deles de que, como é que é, o bolo vai crescer e depois vai ser repartido. O bolo cresceu muito, perdeu totalmente o fermento, né, solou, como diz as cozinheiras, e não teve divisão para ninguém. Tem todo um ambiente que vai fazer com que essa classe trabalhadora do centro mais dinâmico do capital se organize, né? E com ela vão vir todos os demais setores, né? O setor rural, o setor do funcionalismo público, principalmente os professores. Então, veja, a classe trabalhadora, o movimento sindical teve um papel fundamental, protagonista, trazendo o legado das lutas, né? Trazendo o legado das lutas passadas
e, ao mesmo tempo, fazendo a luta imediata, concreta, né, que levou ao fim da ditadura. Então, assim, o papel do chamado novo sindicalismo é fundamental. Agora, veja, para fazer uma ponte com o nosso momento atual. Como é que nós podemos sair dessa situação se não for com mobilização da classe trabalhadora, com luta? Ninguém vai derrotar a extrema-direita, tá certo? Nos corredores dos ministérios, dos palácios aqui. Eu estou em Brasília hoje, aqui de Brasília, sabe? A gente não vai conseguir solucionar esse problema por vias institucionais. Quer dizer, ou nós voltamos a ter, né, um novo sindicalismo, tá certo? E, de novo, a gente conseguir mobilizar a classe, mobilizar por dias melhores, mobilizar por um sistema inclusivo, sem opressão, sem exploração de classe, quer dizer, com um horizonte de outro tipo, né? Ou como é que nós vamos derrotar, né, esse casamento pervertido entre o neofascismo e o neoliberalismo? Que é disso que se trata, né? Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e essa conversa recebe a secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandira Uehara. Jandira, a gente tem um congresso que talvez seja o congresso mais à direita que o país já teve, sobretudo na sua história, considerando sua história democrática. Como você vê hoje as possibilidades de, nesse momento, a gente reinstaurar a Comissão Nacional da Verdade? Mesmo a época do governo da presidenta Dilma, quando foi instalada a Comissão Nacional da Verdade, houve setores, né, do nosso campo que criticaram essa iniciativa, tá certo? Dizendo que não há correlação de forças para isso. Eu acho que é óbvio que, olhando para a questão da correlação de forças e tudo mais, mas nós não podemos deixar de fazer o que tem que ser feito, fazer o debate, disputar as ideias, porque mesmo quando a correlação de forças é desfavorável, e você sabe que você não vai conseguir imediatamente, tá certo? A instalação, seja da comissão ou de outras questões, você não pode deixar de fazer um posicionamento. Eu acho que isso, governo, partidos, sindicatos, movimentos, né? Um posicionamento de onde você está e do que você defende. Porque se você não faz isso, o lado de lá faz e avança. Eles não têm nenhum pudor em defender a ditadura militar, em defender tortura, em defender como é que bandido bom é bandido morto, em defender que a polícia militar polícia militar em todo o país, faça o que se faz na periferia com a juventude negra, né? Um verdadeiro genocídio, se colocar em números, é maior que muita guerra civil por aí. Então, veja, nós precisamos disputar essas ideias, porque a gente só vai conseguir mudar a correlação de forças se a gente conseguir expressar que viemos, mesmo que naquele momento a gente não consiga ter imediatamente, né, um resultado concreto, que isso não vá ser instalado imediatamente, né? com essa situação toda que temos, né? De um Congresso, de um governo de coalizão, né? Onde há setores da direita dentro do governo, tá certo? Um processo com as Forças Armadas que não está resolvido, né? Então, mesmo que nós não tenhamos a correlação de forças, a gente só vai conseguir mudar a correlação de forças primeiro se a gente fazer disputa ideológica, política ideológica, junto à classe trabalhadora, junto à juventude, junto às periferias, né? Isso se faz dizendo qual é a nossa visão de mundo, onde é que a gente quer chegar, né? Então, penso que essa é uma pauta muito importante, né? Nessa disputa por um Brasil democrático, verdadeiramente democrático, né? Com liberdade sindical, com possibilidades cada vez maiores, quer dizer, da classe trabalhadora poder se organizar, reivindicar
né? E conquistar principalmente o que é de direito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a CUT está lidando com isso, sobre a agenda. Então, nós fizemos no dia 26, né? Um ato que contou com a participação de pessoas que colaboraram com a Comissão da Verdade da CUT, além dos próprios integrantes da comissão, né, do movimento sindical. Então, tivemos um debate com o Paulo Vanuc, ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, com Luiz Eduardo Greenhalgh, que também colaborou conosco na comissão interna, na verdade, da CUT, que é advogar ex-deputado, advogado de preso político, com o José Genuíno, com a Jana Silverman. À época, ela colaborou muito, inclusive com a estrutura, né, material, para a gente poder fazer o trabalho, que ela estava no Solidarity Center, é, numa parceria internacional. Hoje é professora da Universidade Federal do ABC, né, que também colaborou com a gente à época, e fizemos ali, quer dizer, a retomada da Comissão da Verdade da CUT, justamente para que a gente aprofunde as investigações que iniciamos à época, que a gente consiga mobilizar para poder cobrar, exigir, né, que as recomendações sejam colocadas, né, em prática, trabalhar, articular para isso. E também, agora, no dia 23 de abril, nós vamos fazer com com a representante na comissão da anistia, né, dos familiares dos mortos e desaparecidos, né, a doutora Rita Sipaí, que também foi presa junto com a presidenta Dilma na conhecida Torre das Donzelas, né, no Presídio Tiradentes, que era o setor onde ficavam as mulheres. Nós vamos fazer com ela um debate sobre a questão da reparação coletiva, da anistia coletiva, justamente para estimular todas as entidades que sofreram violações para que possam, né, entrar com esse pedido. Em junho, nós devemos ter um seminário aí com outras organizações, outras centrais, movimentos, né, justamente para a gente discutir essas ações, mas de um ponto de vista mais articulado, né, mais nacional, e a partir daí, quer dizer, trabalhar com vários segmentos, né, né, trabalhar dos ramos, né, que a CUT tem. Então, trabalhar essa questão no setor público, trabalhar a questão junto aos rurais, né, junto à indústria, e a partir da gente conseguir articular, quer dizer, principalmente essas denúncias do que aconteceu nesse período, né? Nós vamos ter eleições municipais. Um dos setores de segurança, né, que nós temos na base da CUT são as guardas civis municipais, tá certo? Que sofrem uma influência enorme, tá certo? Tanto da Polícia Militar, do ponto de vista ideológico, né? Quanto das Forças Armadas. Nós temos, só na base da CUT, 129 sindicatos filiados que têm na sua base guardas municipais. Então, nós já produzimos um material, um guia sobre guardas municipais de direitos humanos, que nós estamos lançando nos sindicatos, tá, para fazer esse debate, e, ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de apresentar para a classe trabalhadora, para a sociedade, para as candidaturas progressistas a prefeitos municipais, um programa de segurança pública para os municípios, principalmente esses que têm guardas municipais. O que nós pensamos, não só do ponto de vista corporativo ou dos direitos dessa categoria de trabalhadores, mas sobre uma política de segurança que seja uma política, né, compatível com governos progressistas, com governos que se preocupam com direitos humanos. Muito obrigada. Fique à vontade aí para fazer seus comentários finais. Muito obrigada, um abraço. Estamos aí à disposição para quando precisarem.
Obrigada, Jandira. Seguimos. Tchau, tchau.